Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é: não olhe para trás. Eu vou compartilhar Gênesis 19, 15 a 17. Depois eu vou pular por verso 19 e Gênesis capítulo 19, versículo 26. Essa história que eu vou contar agora trata-se da história da destruição de Gomorra, de Sodoma e Gomorra, né? Porque havia muito pecado, então o Senhor queria destruir essas cidades, pois havia muito pecado nela. Mas, graças à intercessão de Abraão, o Senhor salvou uma família nessa cidade e decidiu não destruir essa família por causa da intercessão de Abraão. E essa família era a família de Ló. Então eu vou ler Gênesis 19, versículo 15 a 17. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade. Pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então, um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Agora eu vou saltar para Gênesis 19, 26. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, o que eu quero falar aqui com essa história é o seguinte. Sabes por que a mulher de Ló olhou para trás? A mulher de Ló olhou para trás por causa da preocupação. A preocupação te faz olhar para trás. Sabe o que aconteceu? A mulher de Ló se perguntou: será que eu vou conseguir novamente uma vida igual a que eu tinha em Sodoma? Será que eu vou conseguir abrir uma grande empresa de sucesso semelhante à que eu tinha em Sodoma? As minhas roupas de marca, os meus saltos de marca, que comprei muito caro, será que eu vou conseguir vestir igual como eu vestia em Sodoma? Agora, você deve se perguntar, imagina, o que te garante que o que fez a mulher de Ló olhar atrás era a preocupação e não um outro motivo? Sim, para eu responder essa pergunta, eu preciso te dizer onde nasceu essa pregação, onde nasceu essa palavra que eu estou a partilhar agora. Mas antes, eu vou compartilhar, né, para aumentar mais na compreensão, eu vou compartilhar Lucas 17, 31 a 33. Vou ler na linguagem de hoje. A Bíblia diz: ai quem estiver em cima da sua casa, ai quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo, e não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem-se da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Se você reparar aqui, antes da Bíblia diz lembre-se da mulher de Ló, ou mesmo depois dela dizer
disso, você repara que Jesus está a falar de uma... Está a falar mais de uma vertente de obediência. Porque repara, ele disse: quem estiver em cima da sua casa, no terraço, não desça, fuja logo. Não perca tempo entrando para casa pegar as suas coisas. O que faz alguém, diante de um momento de tribulação, ir em casa buscar as coisas? É a preocupação. É a preocupação com as coisas que ela tem. É a preocupação com os bens materiais dela. Ah, não, eu sei que o mundo está sendo destruído e tudo mais, mas eu quero as minhas coisas, desculpa. É a preocupação com as coisas, porque a pessoa pensa que não vai conseguir mais ter as mesmas coisas. A pessoa pensa que, não, eu não vou conseguir mais. Então, ela, mesmo diante de problemas, ela ainda tem preocupação das coisas dela. E mesmo se você vê, depois, no versículo 33, né, depois da Bíblia falar, lembre-se da mulher de Ló, a Bíblia diz: a pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá vida verdadeira. Estás a entender o que significa buscar os seus próprios interesses? Buscar os seus próprios interesses, quando a Bíblia fala isso, se refere a alguém que não coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. Entendes? Alguém que coloca a vontade dele, a vontade dele antes da vontade de Deus. Mas agora, para confirmar, né, no que eu estou a falar, que isso se refere mais a preocupações, eu vou compartilhar, né, o que aconteceu comigo, né, o que aconteceu comigo, para que Deus pudesse me dar essa pregação. Então, o que aconteceu? Eu fui expulsa de uma casa. Então, até aí estava tudo bem. Eu fui expulsa de uma casa, né? Agora estou a morar noutra casa. Eu vou resumir porque não quero vídeo longo, senão poderia contar todo, tintim por tintim, com todos os detalhes, mas eu preciso resumir. Yeah. Quem sabe um dia conto inteiro. Então eu fui expulsa daquela casa. Então, enquanto eu estava na casa onde eu vivo, né, acho que foi numa sexta-feira, a pessoa estava a ver minhas fotos e disse: uau, Gina, eu gosto muito desse teu cardigan. Era cardigan. Não sei se vocês sabem. Cardigan é como se fosse um casaco. É como se fosse um casaco. Então eu lembrei que eu deixei esse cardigan ou esse casaco naquela casa onde eu estava. Ok. Depois eu respondi na pessoa: e você sabe que eu deixei isso aí naquela casa onde eu estava. E depois ela me disse: vai buscar. Eu disse: tá bom, amanhã eu vou buscar. Mas só que acontece que na quinta-feira, essa conversa foi na sexta-feira, na quinta-feira, quer dizer, um dia antes, eu sonhei que eu fui para aquele lugar, fui buscar só alguma coisa, era só para ir buscar uma coisa rápida. E assim que eu abri a porta para sair, eu me encontrei com a polícia e eu fui presa. Eu sonhei. Na sexta-feira tivemos aquela conversa, depois eu decidi ir no sábado. Mas só que o problema é que na sexta-feira, quando eu fui deitar na cama, e eu a refleti que tenho que acordar mais cedo para ir lá só buscar aquele casaco, porque era bonito e me ficava mesmo bem, me deixava chique, me deixava bonita. E eu lembro que enquanto eu estava a refletir sobre isso, eu senti um aperto no meu coração. E eu, pela experiência que eu tenho com Deus, eu sei que sempre que eu vou para fazer alguma coisa e eu estou a sentir um aperto no coração, significa que o Espírito Santo não quer que eu faça aquela coisa. E eu já sabia. Depois eu juntei os fatos com o sonho que eu tive na quinta-feira, com aquele aperto no coração em relação a voltar naquele lugar. E depois eu comecei a ouvir o Espírito Santo a me falar: Gina, isso são só roupas. Isso é só uma roupa, Gina. Você ainda vai conseguir muitas outras roupas. Mas sabe o que aconteceu? Eu
não sei, na minha capacidade humana, eu achei que eu não ia conseguir mais. Eu ouvi o Espírito Santo me falar, Gina, não vai lá, você não precisa disso, porque você ainda vai ter roupas melhores, você ainda vai ter... O Espírito Santo me repetia sempre isso, enquanto eu estava refletindo, e eu dizia, era uma luta assim mental, e eu dizia, não, eu quero ir, mas eu quero mesmo aquele casaco, eu quero aquele... E o Espírito Santo me dizia, Gina, você vai ter outras roupas. Mas eu na minha mente eu achei que nunca mais ia conseguir uma roupa como aquela, um casaco como aquele. Depois, com aquele aperto no coração, com a voz do Espírito Santo a me falar, com o sonho que eu tive na quinta-feira, eu decidi que não iria. Eu falei, por mais que eu não queira, eu vou obedecer ao Espírito Santo. E assim que eu tomei a decisão no meu interior, eu falei, eu não vou mais ir. Aquele aperto no coração, aquele incômodo no coração, passou na hora. Eu pude entender, era mesmo o Espírito Santo. Quando eu decidi fazer a vontade dele, eu tive paz. Ok. E depois, enquanto eu estava assim, eu estava assim, né, na cama ainda, depois me veio essa palavra. O Espírito Santo me falou, é o mesmo que aconteceu com a mulher de Ló. O Espírito Santo me falou, ela olhou para trás porque ela estava preocupada com as coisas dela. Então foi assim que nasceu essa pregação. Falei, deixa-me aprender mais sobre isso. Gostei, Espírito Santo. Gostei. Então, é isso que acontece. A preocupação é que nos faz olhar para trás. O que é olhar para trás? Olhar para trás é desobedecer a Deus. Olhar para trás é não fazer a vontade de Deus porque você está preocupada. Olha, é o seguinte, não vamos aqui não vou aqui fazer que somos robôs, que somos animais. Nós somos pessoas, nós somos humanos. E como humanos que nós somos, nós temos sempre preocupação. Mas há uma diferença entre uns e os outros. Qual é a diferença? Então, a diferença está aqui. A diferença é que uns não deixam a preocupação lhes mover. Não se movem pelas preocupações. Quando Deus lhes diz, sai de Sodoma e não olhes para trás, apesar de sempre vir aquele pensamento, será que eu vou conseguir continuar a ter a vida que eu tinha em Sodoma? Apesar desses pensamentos, essas pessoas preferem dizer, não sei como vai ser a minha vida, mas a Bíblia diz que o justo nunca vai mendigar o pão. A diferença é assim, tem uns Pedros que quando vêm uns pensamentos que, será que eu não vou afundar? Será que eu não vou afundar? Ele simplesmente diz, o Senhor me disse que vem. O Senhor me disse, vem. Então eu vou continuar indo. Tem umas mulheres de fluxo de sangue que quando vêm uns pensamentos dizendo, será que eu deveria lhe tocar? A lei diz que eu estou impura. Mas ela, em vez de se mover por esses pensamentos e decidir recuar, não. Ela simplesmente avança e diz, pouco importa. Pois eu sei que a partir do momento que eu lhe tocar, não serei mais a impura. Essa é a diferença. Uns se movem pela preocupação. Uns decidem olhar para trás. Ai, a minha casa bonita que eu tenho em Sodoma. Mas outros falam, não. Eu não vou olhar para trás. Caminho é para frente. Não sei como é que eu vou viver. Não sei se eu vou dormir na rua. Não, mas eu vou avançar porque a palavra de Deus diz para eu avançar. Então foi assim. Apesar que eu estava assim com dúvida se realmente eu vou conseguir um cardigan bonito como aquele, que me ficava tão bem como aquele. Eu falei, pronto, eu vou confiar na palavra de Deus e eu não vou voltar para aquele lugar e ponto final. Me doeu sim. Mas eu disse, eu não vou voltar para aquele lugar. Eu não vou voltar para aquele lugar. Eu também vou ler Lucas 9:62 na linguagem de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus.
O que isso está a significar? Você quando decide aceitar Jesus, você tem que escolher andar segundo a vontade dele. Eu sei, tudo bem, nós pecamos e Deus é aquele que perdoa, sim. Mas você tem que entender que uma vida de sucesso, uma vida cristã de sucesso, se resume a não olhar para trás. Uma vida realmente de sucesso se resume a não olhar para trás. Porque se você continuar a olhar para trás, continuar sempre a olhar para trás, pede perdão, mas está sempre a olhar para trás, haverá um momento que você vai ficar mesmo para trás, para sempre. Então você tem que saber, se você quer fazer parte do reino de Deus, você deve parar de olhar para trás. Você deve se esforçar para parar de olhar para trás. Apesar das preocupações, avança. Apesar do medo, avança. Não deixa as preocupações te afastar do reino de Deus. O que é que tem te feito olhar para trás? Essa é uma pergunta que eu estou a fazer. O que é que te tem feito olhar para trás? Reflita mesmo. Aquelas coisas que a tua consciência tem pesado ao fazer, seja fofoca, seja lá o que for. Mas se eu parar de fofocar, às vezes o Espírito Santo está a te pedir, a tua consciência está a te pesar. Sempre que você vai fofocar, você se sente mal. É o Espírito Santo não gostando do que você está a fazer. Mas você fica a pensar, mas se eu parar, minhas amigas vão se afastar de mim. Não se preocupa. Não se preocupa com isso. Lembra-se do que eu disse acima. O Espírito Santo me disse, sim, o Senhor me disse, você vai ter outras roupas, Gina. Você vai ter outras roupas, Gina. E também vou te dizer, você vai ter outras amigas, Gina. Estou a te chamar de Gina. Vamos supor que teu nome é Maria, teu nome é João. Você vai ter outras amigas, você vai ter outros amigos. Mas enquanto você sentir que Deus não quer Deus não gosta que você fofoca, a tua consciência pesa sempre que você fofoca. Você tem que parar com isso. Se eles quiserem se afastar de ti, deixa se afastar. Você vai ter outros amigos, outras amigas. A Bíblia diz em Marcos 10, 28 a 30. Vou ler na linguagem de hoje. Diz assim. Aí Pedro disse, veja, nós deixamos tudo. Apesar das preocupações, deixamos tudo. E te seguimos. E seguimos o Senhor. Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho, aquele que por causa da palavra de Deus decide não olhar para trás. Aquele que quando Deus lhe disse, vai, e ele vai sempre, não se preocupa com as preocupações. É verdade, não se preocupa com as preocupações, apesar que parece redundante, né? Mas não se preocupa com as preocupações. Avança. A Bíblia diz, aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, pai e mãe ou terra, substitua já com tuas coisas. Você pode substituir, por exemplo, posso substituir roupas, né? Roupas porque Deus não queria que eu voltasse naquela casa, então eu vou colocar roupas. No teu caso pode ser um emprego, pode ser a fofoca, né? Coloca aí, por causa de Deus e por causa do Evangelho. A Bíblia diz que receberá muito mais ainda nesta vida, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. Claro, né? Se você está no mundo e você decide viver segundo a vontade de Deus, vai sofrer mesmo. Não, eu não vou aqui romantizar a vida cristã, não. Eu não vou romantizar, porque eu já sou cristã há muito tempo. Embora que, às vezes, caio, levanto, mas já tenho experiência suficiente para entender que vida cristã não é fácil. Viver segundo a vontade de Deus neste mundo de pecado não é fácil. Não é fácil. E no futuro receberá a vida eterna.
Então, por exemplo, eu decidi, né? Eu tenho um namorado e eu falei para ele que não vamos ter relações sexuais antes do casamento. E alguém me disse assim, Gina, eu não acho que ele vai aguentar. Desculpa, mas eu não acho que ele vai aguentar. Eu acho que ele vai te deixar. E eu não vou mentir, eu gosto muito dele. Eu fiquei preocupada. Mas sabe o que eu falei? Eu não vou estragar minha relação com Deus, com o amor da minha vida, Jesus Cristo de Nazaré, por causa de um ser imortal. Não, eu não vou largar, porque eu vou te falar uma coisa, minha irmã, meu irmão. Ninguém nessa vida me amou como Jesus me ama, nem o meu pai. Nem no meu pai eu senti tanto amor assim, nem na minha mãe eu senti tanto amor assim, nem nos meus irmãos eu senti tanto amor assim que eu sinto em Jesus por mim. Nem no meu pai, nem na minha mãe. Então não posso entristecer Jesus que me ama tanto por causa de um ser humano. Desculpa, mas sabe o que eu falei? Epa, se ele quiser ir que vai. Porque a Bíblia diz que quem deixa alguma coisa por amor dele e por amor do Evangelho, ele vai ter muito mais. Quer dizer que se ele for, vai vir outro. Vai vir um outro homem que me merece. Eu não me preocupo com essas coisas. Então, já para terminar, eu vou partilhar Mateus 6, 31, 34, na linguagem de hoje. A Bíblia diz, portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida. Você pode substituir por isso. Por exemplo, eu no meu caso vou substituir. Não fiquem preocupados perguntando, será que o meu namorado vai me deixar se eu lhe dizer que não podemos ter relações sexuais antes do casamento? Ele vai me deixar. Então, eu vou substituir por isso. Você pode substituir por outra coisa. Ou onde vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Amém, irmãos? A Bíblia está falando, não se preocupa. Para de olhar para trás. Ai, a casa que eu deixei em Sodoma, será que eu vou ter mais? Não olha para trás, avança. O Senhor vai te sustentar. O Senhor vai te dar um namorado melhor, o Senhor vai te dar roupas melhores, o Senhor vai cuidar de você, porque o Senhor te ama. Então, não olhe para trás. Avança. Se o Senhor diz, não olhe para trás, avança. Você continua a avançar. Então, eu espero que essa pregação possa abençoar a tua vida, possa abençoar a tua família, possa abençoar a tua casa. No nome de Jesus. Amém.